gente, como estamos? Hoje nós vamos falar sobre probióticos e prebióticos, correto? É a nosso quarto episódio da série Faça as Pazes com Seu Intestino. Então é o seguinte, nessa série, eu tive essa ideia de fazer, a série Faça as Pazes com Seu Intestino, e eu fui organizando os temas de acordo com as dúvidas que foram sendo apresentadas por vocês, e as pessoas que acompanham o meu trabalho. E esse episódio de hoje vai ajudar bastante todo mundo que está assistindo, porque é muito comum a gente ver as pessoas hoje recorrendo ao uso de lactobacilos, que são os probióticos, ao uso do kefir, que são os probióticos, sem pensar direito no momento ideal de estar utilizando, vez que os probióticos chegaram como uma solução para qualquer problema intestinal, Tá com diarreia, probiótico. Tá com o intestino que não tá funcionando legal, probiótico. E o que a gente vê no mundo da medicina funcional é que momentos onde o intestino da paciente não está funcionando corretamente e a paciente está apresentando episódios de fermentação, de gases, esse não seria o momento ideal para entrar com probiótico. Olha que chocante. O que a gente tem como uma informação certa, que é o uso de probióticos durante um período de fermentação, de gases, de desconforto intestinal, seria o momento ideal para entrar com probiótico. Só que não. Entendem? Então, hoje eu vou te explicar qual é realmente o benefício do probiótico, qual o mecanismo de ação desses probióticos, para a gente entender o momento ideal e qual tipo de probiótico e de prebiótico que seria interessante para determinadas queixas intestinais, ok? É o seguinte, minha gente, vamos começar pela definição de probióticos, O que são probióticos? Gente, probiótico é bactéria. E como tudo no nosso intestino gera em função dessas bactérias, não só no nosso intestino, mas no nosso corpo inteiro, a bactéria, que é um ser vivo, ela precisa de um ambiente perfeito. Então, já quebrando o primeiro tabu dos benefícios do uso do probiótico, não é porque você utiliza probiótico mais caro da vida, com 200 bilhões de UFC por medida, que sua amigona trouxe lá dos States para você, que essa bactéria que você está tomando vai ficar. É isso mesmo, a bactéria, como qualquer ser vivo, ela precisa de um ambiente perfeito para ela gostar e para ela permanecer naquele ambiente. Ou seja, você pode estar tomando um probiótico e ele literalmente está indo para o ralo, certo? E o seu investimento no probiótico e o favorzão que você pediu para sua amiga que saiu dos States cheio de mala de encomenda, você está utilizando, crente que está abafando, mas na verdade você só ingere e ele não fica. É isso mesmo. Cada cepa de probiótico, que seriam os lactobacilos, os bifidobactérios e as enterobactérias, elas gostam de um ambiente propício. O que é um ambiente propício? Vamos lá. O que é um ambiente propício para você? Você quer um lar que seja limpo, que seja aconchegante na temperatura certa e que tenha comida que você gosta. Não é verdade? Então, a bactéria, ela também precisa disso. Partindo do princípio que, já falei várias vezes, mas vale a pena repetir, a bactéria, ela precisa de um ambiente perfeito para que ela possa te ajudar, para que ela consiga te manter saudável, para que ela consiga exercer as funções que conseguem nos ajudar a ser saudáveis, que conseguem nos estimular a evoluir, que conseguem nos ajudar a ser melhores. As melhores bactérias impulsionam a nossa evolução. E qual é a melhor bactéria? Depende, A melhor bactéria é a bactéria que você carrega, a bactéria que você recebe desde quando você passou
pelo canal vaginal durante o parto, ou se não nasceu de parto normal, as primeiras bactérias são das pessoas que te manipulam e você vai agregando quantidade de bactérias na sua microbiota de acordo com o seu desenvolvimento. Quando a gente chega mais ou menos aos 3 a 5 anos de idade, a nossa microbiota já está estável. E aos 7 anos de idade, a nossa microbiota se equipara a nível de maturidade com a microbiota das crianças de 7 anos de idade que nasceram de parto normal e foram amamentadas ou não, enfim. A gente tem a mesma maturidade, mas a composição é de cada um e depende do estilo de vida, do tipo de parto, do tempo de amamentação, do ambiente que a pessoa viveu. E aí a gente tem microbiotas diferentes, até em gêmeos univitelinos, ok? Já existem estudos comprovando isso. Por que eu estou fazendo essa abordagem? Porque quando você pede para sua amiga vir lá dos Estados Unidos comprar o probiótico X, que tem lá não sei quantos milhões de UFC, e uma composição XYZ, a maioria das bactérias que estão compondo esse probiótico provavelmente não vão ficar no seu intestino, porque aquele ambiente não é favorável para ela. Ela não gosta daquele ambiente, entende? O que adianta você ter acesso às melhores bactérias se ela não tem um ambiente perfeito? Se você ao mesmo tempo não cria esse ambiente perfeito. Aí você me pergunta, e como é que eu crio esse ambiente perfeito? E eu te respondo, com estilo de vida, principalmente escolha alimentar. Alguém aqui sabe qual é o alimento preferido da bactéria? Me diga, me diga, me diga. Alguém sabe? Alguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A bactéria se alimenta de fibras. E as fibras são os prebióticos. Não adianta você ter acesso aos melhores probióticos se esse pool de probióticos, que é um pool de bactérias, não for bem alimentada. Quem garante o alimento para as melhores bactérias são os prebióticos, ok? Prebiótico são as fibras que estão nos alimentos. Então, aspargo tem uma qualidade de fibra maravilhosa. A manga tem uma qualidade de fibra maravilhosa. Todas as verduras e os legumes também têm essa qualidade de fibra, né? E essa quantidade ideal. Só que aí a gente observa que na atualidade a maioria das pessoas não comem esses tipos de alimento. Tô errada, né? Então a gente vê, mais uma vez, voltando na historinha da amiga que vem dos Estados Unidos, cheio de encomenda. E aí você agradece a sua amiga, ela tem o maior trabalho de trazer esses probióticos e você não cria um ambiente para que essas bactérias permaneçam. Você come chocolate, come pão, come muita carne, come muito industrializado, ou seja, tudo que não tem fibra, né? E aí essas bactérias, elas não gostam do ambiente, permanecem ali por pouco tempo, mas não vão colonizar. E aí você junta esse estilo de vida com escolhas alimentares inadequadas, com bactérias que estão querendo um ambiente, mas não encontram um ambiente perfeito, e você tem uma piora da sua queixa, ou você consegue prejudicar o seu funcionamento intestinal, porque essa quantidade de bactéria que vai chegar ávida por nutriente, ela não vai encontrar um nutriente ideal e ela vai acabar fermentando mais, né? Então, já tem estudos comprovando que pacientes que têm SIBO, S-I-B-O, que é uma síndrome de crescimento bacteriano, de algumas cepas de bactéria, elas crescem mais do que outras cepas, a ponto de o local onde elas proliferam mais, que geralmente é no intestino grosso, ter uma população tão absurdamente aumentada que começa a interferir na capacidade de absorção do intestino delgado, né? A gente sabe, já mostrei aqui, que a gente tem 7,5 metros de intestino delgado e tem 1,5 metro de intestino grosso. Quando você tem a SIBO, né, a síndrome de o crescimento desequilibrado dessas bactérias, você acaba interferindo no funcionamento do intestino delgado, o que não é uma coisa fácil de se tratar, né? Tem um período bem radical de tratamento aí para a gente conseguir equilibrar o quadro, ok? Então,
a gente começa a perceber que tomar o probiótico, só apenas tomar o probiótico não é necessário. A bactéria que está no probiótico precisa de um alimento adequado para ela, que são os pré-bióticos. Existem no mercado alguns suplementos de pré-bióticos prontos para as pessoas que não gostam de comer o alimento in natura. Mas o que eu tenho observado é que as pacientes que também têm acesso direto a uma única fonte de pré-bióticos, como esse pré-biótico pronto, eles podem também começar a fermentar mais. Aí a gente faz uma analogia à live anterior, quando eu falei de megacolon, pelas pacientes que comem muitas fibras, né? No caso, a metamulcil, para poder ajudar no trânsito intestinal. Você tem um acúmulo de fibra, a fibra ela se distende no intestino e acaba prejudicando a passagem do bolo fecal e favorece a constipação e outros problemas, ok? Então, sempre precisa existir um equilíbrio entre o consumo de probióticos e o consumo de pré-bióticos, certo? Alguns momentos e alguns posts que eu fiz no feed, eu falo que a gente representa uma colonização de bactérias. Nós temos mais bactérias no intestino do que células humanas, né? Existe até uns livros, tem até um livro que chama 10% humano, fazendo referência a esse tipo de informação. Então, as bactérias, como seres vivos e bons seres vivos, eles precisam de um ambiente saudável, um ambiente favorável à proliferação delas, para que elas consigam exercer as suas funções. 95% das bactérias querem que você esteja 100% na sua melhor forma. Apenas 5% dessas bactérias podem te causar mal se você cria um ambiente perfeito para isso. Mas acredite, esses 5% podem ganhar uma proporção muito grande. Esses 5% de bactéria que existe apenas para treinar o seu sistema imunológico, elas podem ganhar, através de uma alimentação inadequada, uma força que elas podem se tornar maioria, e isso não é difícil de ver por aí, ok? Pacientes, pessoas, né, que apresentam episódio de alergia recorrente, tanto a nível respiratório, asma, rinite, como problemas de pele, são pacientes que alimentam a bactéria errada, ok? O mais importante, antes de escolher o probiótico, é você organizar o seu estilo de vida. As bactérias, né, como eu falei, elas estão ali disponíveis para poder nos ajudar a evoluir. Como é que ela faz isso? Essas bactérias, elas têm a capacidade de regenerar, cicatrizar a membrana do seu intestino, o que é fantástico, fenomenal, incrível nessa vida, essa capacidade delas, porque no intestino, né, a gente tem contato com todo o meio externo. Então, na verdade, a forma de a gente ter contato com o meio externo é através do que a gente come, né? A gente pode sentir cheiro, a gente pode tocar as coisas, mas colocar as coisas do meio externo para dentro da gente só através da boca e do aparelho digestivo, correto? Essa capacidade que a gente tem, né, que as bactérias têm de restaurar as células da membrana intestinal é muito importante para a gente, principalmente nos dias de hoje. Por quê? Quando você come glúten, isso já tem, sei lá, quantas centenas de estudos publicados. A gliadina, na verdade, que é a proteína, a parte alérgena do glúten, em qualquer ser humano, quando ela passa pelo intestino, ela consegue irritar essa membrana intestinal. Ela irrita essa membrana intestinal e faz feridinhas nessa membrana intestinal. O bolo alimentar, que não vai vir só o glúten, supostamente dizendo que você come o glúten, ele vai estar, sei lá, vai que você comeu um macarrão ao molho pesto com castanhas, digamos assim. E aí o glúten irritou essa membrana intestinal. E esse bolo alimentar, que teria temperos e teria castanhas, ele acaba passando por essa membrana intestinal que deveria estar íntegra e garantir a absorção dos nutrientes ao longo de todo o intestino. Essa absorção de nutrientes, esses nutrientes que foram absorvidos ainda são levados para o fígado. O fígado ainda dá mais uma limpada para depois distribuir esses nutrientes para o corpo inteiro. Só que quando acontece essa passagem, esse atalho do alimento, né, ele passa direto pela membrana intestinal e cai na circulação,
Quem que esse alimentinho, esse pedacinho de alimento vai encontrar? Ele vai encontrar células do sistema imunológico que estão lá fazendo a função dele, né? Ele está caminhando o tempo inteiro buscando vírus, bactérias, fungo, e aí ele vê esse pedacinho de alimento. Quando ele vê esse pedacinho de alimento, ele fala: nossa, você não é fungo, não é vírus, não é bactéria, mas você não é célula. E tá errado. Aqui só pode estar circulando esses tipos de coisa. Se você está aqui, tem algum problema. Aí o que é que o sistema imunológico faz? Ele é muito tolerante, muito lindo, maravilhoso. Ele começa a secretar citocinas inflamatórias que vão estar falando com você assim: Mariana, olha, cansaço, Mariana. Ai, Mariana, rinite. Mariana, dermatite. Mariana, constipação, acne, né? Ele começa a dar dicas de que aquele processo que está acontecendo no seu corpo, de acordo com o seu estilo de vida, ou seja, de acordo com suas escolhas, não está legal. Alguma coisa está errada. Só que a gente ignora, né? E aí você vê o aumento, a cronicidade e a repetição das crises alérgicas, que são geralmente tratadas convencionalmente com corticoide, e aí a coisa melhora um pouquinho, depois piora de novo. E as pessoas começaram a se acostumar a ter alergia. E não é para se acostumar, ok? Então, voltando ao que eu estava falando, as bactérias têm essa capacidade linda, maravilhosa, de regenerar essa membrana celular. Ou seja, se você tem um ambiente perfeito para as melhores bactérias conviverem bem ali, você vai ter do seu lado uma capacidade regenerativa natural do seu intestino, para que não ocorra, ou até mesmo se quando ocorrer esse machucado na membrana intestinal, o seu próprio corpo ser capaz de regenerar. Olha só que coisa linda! Lindo, maravilhoso. O corpo da gente é lindo, maravilhoso, perfeito, e a gente estraga, né? Porque imagina o tanto de besteira que a gente tem que fazer para conseguir machucar a membrana intestinal a ponto de não dar tempo de ela recuperar, e o tempo todo o sistema imune tá com o piano nas costas, gritando por ajuda, só avisando que tem esse processo inflamatório discreto, e a gente ignora. Aí chega uma hora que ele fala assim: ó, quer saber? Cansei dessa brincadeira. Vamos ver, vamos me fazer escutar agora. Toma aí um câncer, uma fibromialgia, toma aí uma depressão, entendeu? E aí vamos ver se a coisa melhora, né? Aí era pra gente escutar mesmo e falar: nossa, realmente eu tô fazendo muita bobagem, né? Mas infelizmente a gente vai buscar ajuda e convencionalmente os profissionais vão tratar com medicamento. E todos os medicamentos, desde contraceptivos a corticoides, antibióticos principalmente, machucam mais ainda a membrana intestinal. Aí isso vira uma bola de neve, ok? Então, gente, assim, nada contra comprar probióticos, né? Eu acho que é interessante a gente ter acesso a probióticos, mas a melhor forma de a gente ter naturalmente bactérias convivendo, coexistindo e nos ajudando a manter a nossa saúde é através das escolhas alimentares. A gente precisa comer os alimentos que são os melhores alimentos, que são os alimentos naturais que vêm da terra, né? Que são alimentos de verdade, com nutrientes, vitaminas, sais minerais e energia, para conseguir alimentar as melhores bactérias e garantir a nossa saúde intestinal, ok? Certo? Isso é uma coisa muito importante. Tanto que o acesso a probióticos, né? Vamos falar de otimização de saúde. Eu acho interessante para otimizar a saúde de uma pessoa que tem um funcionamento intestinal em ordem, né? Porque os estudos mostram que quanto maior a variabilidade de espécies de bactérias no intestino, a gente tem uma maior capacidade de defesa. E isso é óbvio porque cada espécie de bactéria, cada espécie de lactobacillus, de bifidobactéria, de enterobactéria, ele vai produzir, ele vai sintetizar tipos de vitaminas diferentes e tipos de neurotransmissores diferentes e tipos de enzimas reparadoras da membrana intestinal diferentes.
Ou seja, quanto maior a variabilidade de espécies que você tem, maior vai ser sua capacidade de defesa, de recuperação. Tanto que a galera atleta tem acesso a alguns tipos de cepas de bactéria que diminui o tempo de recuperação pós-treino, diminui o tempo de fadiga, né? Então, para você ver o momento em que deve ser usado o probiótico. Não adianta você querer investir em probiótico se o seu estilo de vida não está colaborando com a manutenção e proliferação dessas espécies de bactérias contidas no probiótico que você está usando. Beleza? Estou sendo meio redundante aqui, mas explicando de formas diferentes para vocês entenderem que tudo nessa vida tem momento, né? E que suplemento, que o probiótico é considerado um suplemento, é para otimizar a saúde, não é para consertar o que está errado, ok? Ele é uma ferramenta interessantíssima, sim, para ser usado numa fase inflamatória do paciente. Mas qual o momento ideal? Aí é outra coisa muito importante para vocês prestarem atenção. No momento em que vocês se encontram com o abdômen distendido, com o abdômen duro, que mostra que tem presença de gases, e com o formato das fezes inadequada, que faz a gente lembrar da nossa última live sobre o formato de fezes, o formato ideal, a gente não vai conseguir absorver e utilizar a composição daquele probiótico da melhor forma, porque está tudo muito bagunçado naquele momento. Existem sim cepas específicas que a gente identifica como ideal para aquele paciente naquele momento por aquele período, mas o ideal e o que eu recorro muito nesse momento que o paciente mostra que existe um processo fermentativo no intestino, eu gosto muito de recorrer às tinturas anti-inflamatórias. Primeiro que é gota, né? Ou seja, a absorção é muito mais tranquila do que cápsula. E segundo, porque realmente a gente entrega uma quantidade de polifenóis que ajudam as bactérias boas a poder começar a ter capacidade de regenerar a membrana do intestino que está machucada naquela confusão toda de fermentação daquele ambiente intestinal que não está legal. Agora que vocês já entendem a importância das bactérias, eu não preciso nem ficar explicando especificadamente sobre o probiótico, porque vocês já enxergaram que o probiótico não é o que vai salvar o seu intestino. Ele é uma ferramenta otimizadora da saúde intestinal e que pode ser usado sim como uma intervenção para poder acelerar a cura daquele processo intestinal que se instalou 90% dos casos, porque você resolveu escolher alimentos e escolheu ter atitudes inadequadas que vão desfavorecer a evolução e a cura da sua saúde intestinal. Eu até separei aqui uma foto da membrana intestinal para vocês verem como que é. Porque quando a gente fala em membrana intestinal, a gente acha, né, que é uma membrana espessa, né, alguma coisa assim, uma parede que realmente deixa o intestino seguro, enfim. E não é. A membrana intestinal, ela é praticamente invisível. Ela é muito fina e ela precisa ser fina exatamente para existir uma comunicação entre a microbiota, né, que é essa coleção de bactérias, com o meio externo, para que exista uma comunicação entre a microbiota e o sistema imunológico. Porque essa conversa vai gerar informação para o corpo inteiro, principalmente a informação que chega no cérebro, que as coisas estão muito bem ou que as coisas estão muito mal. Por isso que existe essa conscientização do eixo intestino-cérebro, né? O intestino que está fermentando, o intestino que tem uma proliferação de espécies de bactérias que não vão favorecer a sua saúde, ou seja, elas não vão produzir neurotransmissores, vitaminas e minerais, elas vão produzir toxinas. Então, a conversa que existe entre as suas bactérias do sistema imune é tipo, cara, o negócio tá feio aqui. Manda a mensagem que chega no cérebro e digo, cara, destruição, cansaço. Aí algumas das pessoas, além de ter alergia, vão ter crises de ansiedade, depressão, começam a dormir mal, ficam inseguras, porque nessa confusão toda no intestino,
existe uma dificuldade das próprias bactérias em produzir os neurotransmissores. E o principal deles, que é mais produzido assim no intestino, comprovadamente, é a serotonina. E a serotonina é exatamente o que te dá tranquilidade. É exatamente o neurotransmissor que faz você ver as coisas de uma forma mais leve, que faz você ficar mais tranquila e mais relaxada e ter capacidade de reagir ao estresse ou a alguma adversidade da vida de uma forma mais inteligente, nem tão reativa e nem tão passiva. Você consegue enxergar as coisas de uma forma mais leve, ok? E o que é que são os medicamentos antidepressivos, ansiolíticos? São indutores de serotonina, ou seja, você está tomando um medicamento que tem uma coisa que o seu próprio corpo pode produzir se você estiver lidando bem com esse funcionamento intestinal, lidando bem com essas bactérias. Minha gente, o segredo da saúde é você conseguir estabelecer um diálogo entre você e as bactérias que você carrega. Você precisa entender quais são essas bactérias, criar um ambiente perfeito para as melhores bactérias que você tem e conseguir ler o que essas bactérias estão te dizendo através de sintomas do seu corpo. Um dos maiores parâmetros foi o que eu falei na live anterior, é o formato das suas fezes. É a forma como você evacua, você faz força, não faz força, você fica muito tempo no vaso, entende? Isso te dá muito sinal do que está acontecendo na sua microbiota. Todos os dias você tem esse parâmetro, né? Para poder avaliar. Fora isso, esse é o nível de energia, esse é o nível de disposição, isso tudo são sinais que ele vai te falando. E você precisa ter a capacidade, a sensibilidade para perceber esses sinais. E quanto mais desinflamado você está, o que é que está desinflamado no meu ponto de vista? Quanto mais o seu estilo de vida é limpo, né? Você tem acesso a alimentos vivos, cheios de nutrientes, que vão te dar, além de caloria e de macronutrientes, que vão te dar energia, de micronutrientes, que são os antioxidantes, ele te dá energia vital. Esses alimentos são os melhores. Esses alimentos é o que vão garantir essa simbiose entre as bactérias e você. E aí ninguém te segura, né? Não tem gripe, não tem coisas do mundo moderno que irão te abalar tão facilmente assim. Agora já as coisas, né? Na parte emocional, né? A gente não pode ter controle no que as pessoas vão falar ou alguma coisa que te aborrece. Isso sim pode te abalar. Porém, no entanto, todavia, mesmo as coisas mais desagradáveis que alguém possa fazer com você, elas não vão ter um impacto tão grande em você se você estiver com a sua microbiota em ordem. Por quê? Você tem resistência ao estresse. Por quê? Você tem bactéria que vai produzir serotonina, dopamina e vários neurotransmissores que vai fazer você enxergar aquele problema de uma forma muito mais leve. Você não vai ficar remoendo. Você vai enxergar, você vai ver uma solução, você vai resolver, você vai seguir, né? Agora, imagina, nesse mundo que a gente está vivendo, é tanta gente frustrada, né? Que acaba transferindo a frustração para você, ou gente maldosa mesmo, né? E você, às vezes, sofre de tal forma que uma frase maldita, literalmente para você, pode te impactar de tal forma que pode te deixar doente mesmo. Você não tem defesa. Se seu estilo de vida não é bom, você come mal, né? Você come pão, macarrão, biscoitinho, fast food, enfim. E aí você ainda toma um baque da vida, para você levantar, minha irmã, é muito mais difícil, entendeu? Muito mais difícil. Pode observar, inclusive fizeram uns estudos em ratinhos. Eu acho que eu já falei isso em algum momento, em algum vídeo, mas vale a pena falar de novo. Pegaram 2 grupos de ratinhos, um grupo eles alimentaram com o fast food dos ratinhos e o outro eles alimentaram com probióticos e outros alimentos saudáveis. Aí pegaram um grupo de ratinho inflamado e esse grupo também desinflamado, colocaram num ambiente estressor. Colocaram os ratinhos naquela rodinha de correr, só que embaixo tinha água. Água a ponto de, tipo assim, se você não tá na rodinha, você tá molhando o pé. E aí o ratinho fica sabendo que ele corre risco, né, de cair nessa água e afogar, enfim, ele cria um ambiente estressor para esse ratinho. E o que é que observaram? Que os ratinhos
que estavam comendo fast food apavoraram muito mais rápido a ponto de terem que ser resgatados lá do ambiente estressor, porque eles não souberam lidar com aquele momento estressante. Já os ratinhos que estavam sendo alimentados com probióticos e alimentos saudáveis, eles conseguiram manejar aquele momento. Eles aumentavam a velocidade da rodinha, mas quando eles estavam cansados, eles desaceleraram. A mesma coisa acontece com a gente. As pessoas que têm um estilo de vida saudável, têm um intestino forte, né? Já diziam os mais velhos, tem que ter estômago. Os americanos falam, you don't have the gut, né? Você não tem intestino, você não vai ter coragem para fazer isso. O pessoal fala isso direto nos filmes e é verdade. Quanto mais diversidade de espécies, quanto maior, melhor o seu funcionamento intestinal, você vai conseguir encarar as adversidades da vida de uma forma muito mais digna e de uma forma muito mais leve. Vão por mim. Vou mostrar uma foto aqui, é uma foto meio de nerd, tá? Eu sou meio nerd, né, gente? Mas assim, vocês vão entender. Isso aqui é a foto da sua membrana intestinal, claro, ilustrada, né? Então, cada quadradinho desse aqui é um enterócito. O enterócito é a célula que compõe a membrana intestinal e que tem uma ligação direta com o sistema nervoso central via nervo vago. Então, existem zilhões de enterócitos. E vocês percebem que eles são unidos aqui por uma tight junction, certo? Então, essas uniões precisam estar bem elaboradas, bem estruturadas, para garantir a saúde do seu intestino, para garantir que seu sistema imune vai estar conversando direito com essa microbiota e não vai estar sendo ativado, causando coisas que incluem desde alergia à depressão, certo? E também garantindo a sua defesa, a sua barreira intestinal precisa estar íntegra para que nenhum patógeno entre e te deixe doente de verdade, ok? Aí observem aqui, a gente vê as tight junctions perfeitas desse lado e a gente vê uma tight junction defeituosa, que é o que a gente caracteriza como leaky gut, que é uma deficiência dessa junção entre enterócitos e que causa a ativação do sistema imune, que vai causar sintomas desde rinite, dermatite, fibromialgia, enxaqueca, acne, a coisas piores como câncer, fibromialgia, demência, Alzheimer, enfim. Então, assim, essa membrana intestinal ela é bem fininha, certo? E ela tem que ser fininha dessa forma. A gente que tem que aprender a conviver e a fazer escolhas inteligentes para não danificar essa membrana e não ativar o sistema imune e causar todos esses problemas que eu já falei e que eu tenho falado bastante ultimamente, porque precisa ser dita, né? A gente precisa tratar a causa do problema, né? Que adianta ficar tratando a acne, a queda de cabelo. Tudo começa por dentro. Sempre tem uma raiz intestinal. Não tem como ser diferente. Enquanto esse intestino não estiver alinhado com você, as coisas não vão evoluir. Enquanto esse intestino não estiver funcionando, significa que essa membrana intestinal não está fechada, digamos assim, e que seu sistema imune vai estar o tempo todo sendo ativado, e essa ativação constante vai evoluir para a instalação de uma doença de verdade, né? Doenças da atualidade, né? Então a gente busca essa causa, busca essa cicatrização intestinal, busca esse funcionamento intestinal e muitas vezes, quando a gente consegue chegar nessa cura intestinal, nesse nível de funcionamento intestinal, a queixa do paciente nem existe mais. Pois bem, né? É uma realidade na minha vida, graças a Deus. É tão bacana ver as pessoas melhorando por simples mudanças de estilo de vida. É muito bacana eu perceber que a paciente já não se sente tão cansada, já dorme melhor, já está mais disposta e não depende daquele medicamento XYZ para poder realizar as atividades dela de vida, né? Tem uma coisa que eu quero falar para vocês sobre prebiótico. O que é que acontece? Geralmente nas fórmulas de probiótico existem os prebióticos, né? A gente encontra na fórmula do probiótico como inulina, como FOS, FOS. E é exatamente sobre o FOS que eu quero falar. Às vezes,
o prebiótico causa mais gases, mais fermentação no intestino do que o próprio probiótico. E o FOS, ele tem, assim, eu já percebi nas prescrições para paciente, quando a gente não tinha muita opção de prebiótico aqui no Brasil, que eles acabam aumentando esse processo fermentativo. Mas, se vocês buscarem uma inulina, uma goma-cássia como prebiótico, é bem interessante. Eu acho muito mais inteligente e mais barato você comer a fibra. Até porque você não vai ter só a fibra. O alimento que tem fibra, coincidentemente, não sei porquê, meu Deus, nessa vida, ele também vai ter antioxidante, micronutriente, macronutriente, energia vital. Ele não vai ter nada inflamatório, tipo glúten, ovo, leite, enfim. Então, você vê que as coisas convergem para o mesmo caminho, entende? As melhores bactérias, aquelas que são massa, que produzem neurotransmissores em grande quantidade, que cicatrizam seu intestino, que produz vitamina, elas amam as fibras das melhores qualidades, entende? As melhores bactérias gostam dos alimentos mais nobres, mais vitais, mais naturais, tá? Fica a dica. Momentos de uso, eu já me adiantei nesses momentos de uso. Quando eu falo em momentos de uso, não é se você vai tomar de manhã, de tarde, de noite. Não é bem isso. O momento de uso, para mim, de você usar um probiótico, é quando o seu intestino está alinhado, está funcionando. Aí você toma um probiótico, que é um blend de lactobacillus, bifidobacterias e enterobactérias, em que existe alimento para elas gostarem e ficarem e te beneficiarem, entende? Então, não adianta. Passei o dia comendo bobagem e vou tomar um probiótico de noite. Gente, tem paciente que eu dou muita risada. Elas falam assim, doutora, eu tô tomando um probiótico X que eu comprei na farmácia, que todo mundo diz que é bom, mas aí eu tomo de noite e, nossa, parece que tá tendo uma festa no meu intestino. Eu sinto umas coisas andando e eu fico com muitos gases. Eu digo, pois é. Imagine, entra uma galera de bactéria morta de fome. O que é que ela encontra lá? Toxina. Aí, meu amigo, aí é guerra. Aí é guerra declarada. Fala assim, como assim? O pessoal me chama e chega aqui, é a mesma coisa você me chamar pra festa e chegar lá não tem nada, né? Aí é problema, ou pior, né? Só tem bobagem pra ela comer. Grosseiramente falando, não é inteligente financeiramente e a nível de saúde você tomar um probiótico se você não tá se alimentando bem, tá? Mas, didaticamente falando, se você está comendo bem, você sabe que tem um prebiótico ali para as bactérias que você vai ingerir em formato de cápsula, eu acho interessante você tomar à noite. 1 hora depois da última refeição, você vai ter comido direitinho, vai ter comida para a galera se alimentar, você não vai estar com o intestino pesado, elas vão conseguir proliferar, vão conseguir fazer o que elas têm que fazer de melhor dentro de você, sacou? Agora, olha a dica da vida. Saiu uns estudos agora falando do uso concomitante de probióticos e antibióticos. Quem que você não conhece que chega abafando e fala assim, não, quando eu tomo antibiótico, eu tomo logo um probiótico junto, porque o antibiótico mata as bactérias, mas eu vou tomando logo um probiótico para poder ajudar o meu intestino a se recompor. Isso era bem comum e ainda é e ainda vai ser por muito tempo, porque eu sei que o nível de conscientização demora para atingir a todos. O ideal é você não fazer uso concomitante. Você precisa, se você usou um antibiótico de manhã, você vai usar o probiótico de noite. E tem antibióticos que é mais interessante você fazer o ciclo do antibiótico e depois entrar com o probiótico. Os estudos mostram que um anula o efeito do outro. E faz todo sentido. O que é antibiótico, gente? Antibiótico é feito de toxinas para bactérias, certo? E o probiótico é bactéria. Você tá ali tomando toxina para bactéria e tomando bactéria. Faz sentido? Não faz sentido, né? Falando assim parece óbvio, mas para você entender esse artigo, né, o pessoal não facilita a linguagem, mas eu já estou traduzindo para vocês. Então, não toma na mesma hora, toma pelo menos em turnos diferentes, ok? E se você iniciou um antibiótico, termine um antibiótico, porque senão você vai criar uma resistência bacteriana
que pode ser que você não dê jeito com mais nenhum antibiótico. E partindo do princípio que uma bactéria conseguiu te fazer mal, é porque sua saúde não está muito bem. E se não está muito bem, é porque seu estilo de vida não é dos melhores. E se não é dos melhores, é porque você não come direito. Então, você não tem suporte imunológico para aguentar essa bactéria, que dirá uma superbactéria. Então, assim, todo alimento tem sua importância e todo medicamento tem a sua importância, né? Então, tudo tem um momento certo e não dá para interromper. E às vezes tem que entrar com medicamento mesmo, certo? Mas o ideal é você cuidar da sua saúde através dessa simbiose com as suas bactérias que você carrega no intestino, como eu falei em algum momento aqui dessa live. Certo, meu povo? Para mim não tem suplemento ruim de probiótico. Qual é o ideal? O ideal é o que vai ir de encontro com a microbiota que você carrega. Aí você fala, ai meu Deus do céu, qual é a microbiota que eu carrego? Cara, já tem exame para isso. Personalização à parte, o probiótico ideal, ele deve ter lactobacillus, bifidobactérias e enterobactérias. Ele tem que ter um blend dessas 3 cepas, só que várias cepas de cada um desses que eu falei. Esse é o melhor, porque a gente vê muito no mercado probióticos que só tem lactobacillus. Vários lactobacilos, casei, acidófilos, enfim, ruminosos, mas só lactobacilos. E a gente tem os melhores, que eu acho, que eu indico, que são os que tem na composição que você olha atrás, lactobacilos, bifidobactérias e enterobactérias, ok? E se tiver associada a um prebiótico, que seja uma goma cássia ou uma inulina, porque fermenta bem menos. Como eu falei, uma observação clínica minha e de outras pessoas que eu tenho conversado que fazem essa abordagem, né? Aí existem no mercado os simbióticos, que é um blend de probióticos com prebióticos. Aí tem vários ótimos, excelentes. Mas, mais uma vez, de novo, novamente, não adianta, cara, você tá tomando a melhor composição da vida se você não tem um ambiente perfeito para essa bactéria ficar. Ela fica um pouquinho e olha lá, não quer ficar, às vezes cria mais confusão ainda, como eu falei. No momento que você está fermentando, está com gases, está com distensão abdominal, não tome probiótico, certo? Você tem que desinflamar. Como é que você desinflama? Você vai retirar os gatilhos inflamatórios, que são os alimentos mais alérgenos. Aí eu sugiro que você começar, né, no trigo, elimina leite e derivados, elimina ovos e diminui a ingesta de proteína animal, né? Aí você vai dar uma organizada no seu intestino, faz isso em 2, 3 dias, você vê a diferença. E aí você usa umas tinturas para poder ajudar nessa cicatrização. Observa o formato do seu cocô, como é que ele tá, porque tem que ter essa questão, o tipo de evacuação. Aí quando você tomar controle dessa situação de novo, aí você vai fazer o quê? Vai dar uma reflorestada aí, uma repovoada no intestino. Só que você só consegue repovoar se você tiver alimento. A bactéria é igual a gente, só que elas são mais inteligentes. É igualzinho, entendeu? Ela fica onde é bom pra ela. Não tem negócio não de, não, eu vou aguentar isso daqui, eu preciso tolerar, entendeu? Eu preciso suportar, é sofrimento. Não, Deus só ajuda quem sofre. Não, meu amigo, não tá bom pra mim, tchau, beijo, me liga, entendeu? E se tiver muito ruim, ainda rola uma revolta e você sente literalmente na pele e na saúde essa reação delas, certo? Eu estava falando da personalização, né, do probiótico. Eu já faço isso no consultório. Então, meu paciente sai com um probiótico personalizado. Por quê? Existe um exame que é uma análise das próprias fezes do paciente, que me dá um laudo com toda a microbioma desse paciente. Ou seja, eu sei toda a composição de lactobacillus, bífido, enterobactérias, enfim, tudo aparece para mim. E aí eu já sei o que cada bactéria gosta de comer, o que é que não gosta, se ela é uma bactéria boa. E aí eu pego as melhores bactérias que esse paciente tem no laudo e crio um ambiente perfeito para ele. Então, através do estilo de vida, principalmente, e através da manipulação de probióticos. Mas eu só entro com o probiótico quando ele já mudou o estilo de vida, porque senão a gente entra com um probiótico fantástico, mas as bactérias não ficam, aí a história se repete. Os profissionais que eu mais
acompanho, eles falam muito em reabilitação intestinal, nessa visão do intestino. Eu não vejo ninguém prescrevendo probióticos e prebióticos para todo mundo tomar o tempo inteiro. Na verdade, não. Eles mesmos, né, como profissionais de saúde, eles usam periodicamente umas cepas diferentes para dar um buster na saúde intestinal, né? Mas não é uma coisa que precise ser diário. O cuidado diário é o cuidado das suas escolhas, é o cuidado do seu estilo de vida e observar o feedback que seu corpo está dando, né? De diversas formas, que eu já dei várias dicas aqui durante esse processo de lives. A proposta aqui era falar dos benefícios dos prebióticos, dos probióticos e informações controversas, né? Que eu acho que eu quebrei alguns tabus ao longo da apresentação aqui. Mas, como é um assunto muito vasto e muita informação, em alguns momentos eu precisei um pouquinho mais além, de repente pode ser que não tenha ficado muito claro e eu queria saber de vocês se eu posso ajudar com alguma pergunta. Teve o Jefferson mais cedo, ele falou assim: doutora, fala dos probióticos, prebióticos, mas fala também de enzimas digestivas. E eu falei para ele assim: Jefferson, a pegada é essa mesmo, vou falar. Só que assim, vai ficar muito vasto. Então, eu já tô com... Viu, Jefferson? Muito obrigada até, por sinal, por você ter feito a sugestão, porque provavelmente na semana que vem eu iria falar sobre antibióticos, o impacto de antibióticos, e não é só um antibiótico que a gente toma como medicamento, mas existem vários antibióticos nos alimentos que são disfarçados de conservantes, né? Que acabam agindo como antibióticos também, prejudicando demais o nosso intestino. Muito, muito, muito. Porque o assunto realmente é importante. Porque quando eu falo de enzima digestiva, eu tenho que falar de omeprazol e fazer um comparativo que vai dar real para muita gente. Então eu vou me ater a essa questão de probióticos e prebióticos, ok? Quem não conseguiu acompanhar a live desde o início, ou se entediou em algum momento que eu estava vagueando aqui, com todo o direito do mundo... A gente tá filmando aqui a live e eu tenho que ficar olhando pra cá também, mas eu me esqueço. Pra você que vai receber a live gravada, você entende por que eu não olho pra você, né? Eu olho pra cá porque tá a live. A gente vai estar gravando essa live e vai estar enviando pras pessoas que fazem parte da lista VIP do meu site, né? Eu tenho um site, tratamento de dentro para fora.com.br, e aí logo na página do site vai ter assim: faça parte da lista VIP. Aí você coloca seu e-mail e aí você precisa ficar de olho na chegada de um e-mail de confirmação na sua caixa de entrada. Porque tem muita gente que tá botando e-mail e não confirma, eles não recebem esses vídeos gravados das lives. E eu não vou ficar, né, gente, mandando e-mail pra não incomodar as pessoas, né? Agora, se você faz parte da minha lista VIP, eu entendo que você tem interesse em receber informações sobre esse tema, né? Que tem muito mais pra vocês receberem. Falando pra vocês de boa, eu faço essa live toda segunda-feira às 7 da noite. Quem não conseguir acompanhar, vai receber essa live gravada e editada. Viva a edição de imagens. Mas assim, com todas as informações importantes dessa live, nesta lista VIP. Ou vocês baixam o e-book, e lá tem também uma pergunta se você quer fazer parte da lista VIP, ou você já entra na lista VIP diretão. E aí vocês vão estar recebendo essas lives e outras informações. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem para ver como as coisas vão indo. Muito obrigada pela presença de vocês. Próxima segunda-feira, às 19 horas, estarei aqui ou falando sobre o impacto do antibiótico na saúde intestinal ou falando sobre enzimas digestivas.